Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Deus tem feito coisas maravilhosas através deste ministério no Brasil e nas nações. No programa de hoje, veremos o que Deus está fazendo ali no Paraná, na linda cidade de Londrina, na Igreja Presbiteriana Central, como Deus trouxe uma torre tão maravilhosa, estabelecendo ali algo tremendo para o seu povo. Temos a alegria de ter conosco a pastora Bárbara Sena e conversaremos sobre os feitos do Senhor nesta cidade. Então, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. E então, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos surpreende sempre. Deus sempre tem algo acima da nossa expectativa, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando começamos o ministério aqui em Belo Horizonte, Deus havia nos falado que este ministério iria entrar no Brasil, norte, sul, leste, oeste, e entraria nas nações. E nós ficamos aguardando para ver o que Deus faria. Sem nenhum marketing humano, o Espírito Santo foi à nossa frente, abrindo as portas, tocando no coração de pastores, de pessoas que estavam buscando uma vida mais intensa com Deus. E nós vimos igrejas das mais variadas denominações se abrindo para levantar as torres de oração, de adoração, 24 horas diante do Senhor. E também os Gideões Mirins. E temos a alegria de ter conosco aqui no estúdio, no programa de hoje, a pastora Bárbara. Bárbara, é uma alegria ter você aqui conosco. Para mim, mais ainda. É um prazer. Muito bom. A pastora Bárbara veio um pouquinho a Belo Horizonte e nós vamos gravar um programa. Amém. Bárbara, como foi para você, como foi que você conheceu o Ministério Gideões e o que isso significou para você? Bom, já são alguns anos, né? Foi em 2007. Eu conheci os Gideões assistindo um congresso do Diante do Trono. Assisti pela primeira vez uma palavra, né? Com você. E fui extremamente impactada, né? Naquele momento eu pensava, meu Deus, isso é de verdade? Porque foi muito impactante para mim. E quando eu terminei de assistir aquele vídeo, né, que falava sobre adoração, muitas coisas assim que eu nunca tinha realmente ouvido daquela maneira, o Espírito Santo falou ao meu coração, vai e procura, porque eu quero vocês nesse ministério. Naquele primeiro momento eu achei que fosse assim, da minha cabeça, né? E fiquei um pouquinho quieta, não fui muito procurar. Mas quando Deus quer, Ele faz. Como Ele quer, Ele faz. Então, o Senhor começou a dar umas apertadinhas, sabe? E Ele foi apertando, apertando. E aí eu falei, não, eu tenho que buscar isso. Então, foi quando eu entrei em contato com o ministério. E a gente, na época, né, numa comunidade muito pequenininha, e a gente realmente não tinha a menor estrutura para fazer parte do ministério dentro daquilo que era proposto. E eu me lembro, eu conversei com a pastora Regina, né? Sim. Que um amor de pessoa, Sim. Foi uma bênção para nós muito grande. E eu perguntava sempre, assim, eu liguei quando eu consegui falar com ela, eu falava, mas pastora, você está entendendo? Né? Você entendeu que a gente não tem uma igreja, a gente não tem uma torre, a gente pode fazer parte do ministério? E ela falava, pode. Eu falava, mas você entendeu mesmo? Não entendi. A gente pode, a gente quer servir, a gente pode fazer parte. E aí, né, o Senhor foi nos encaminhando, né? Vocês estiveram em Blumenau com a pastora Cristina, não é? É. Olha, nós podemos ver algo aqui muito importante no que a pastora Bárbara está dizendo. Eles eram uma pequena comunidade, 20 e poucas pessoas, 25 pessoas. 25 adultos ali estavam, mas sedentos por Deus e sabendo que a direção do Senhor era esta, de uma vida de santidade, de busca do Senhor. E talvez você pense assim,
a minha igreja é tão pequena, como eu vou ter uma torre com oração sem cessar? É preciso ter 168 pessoas, 168 gideões para cobrir toda semana. Mas você pode começar com o número de gideões que Deus der à sua igreja. São 6, são 12, são 15, são 20, são 40, quantos forem. Você pode começar esse trabalho maravilhoso, porque o que Deus planta no nosso coração não é uma semente que vai abortar, que vai morrer, que vai secar, mas é uma semente que vai crescer e frutificar. Pastora Bárbara, os tempos passaram, você esteve conosco nos congressos, foi convidada a fazer parte do nosso conselho pastoral. Logo que a gente aí de fato conheceu o ministério, esse é algo assim muito especial, né, para mim, para nossa caminhada. Foi quando a gente foi para Blumenau com pastor Geraldo, né, a pastora Cristina, e o Senhor, dentro de todo o contexto, ele deu uma palavra para a gente que a gente passaria 40 dias no deserto e depois os anjos nos serviriam. Então, a gente passou aquele período, eu falava, Deus, cadê os anjos, né, para sair? E quando a gente foi lá, a gente foi tão amado, tão amado, tão amado. A gente tem assim, uma gratidão extrema, porque a gente nunca foi tão amado, né, naquele momento, a gente nunca tinha sido tão amado como nós fomos por eles, né? Sim. E foi lá que a gente teve o privilégio de conhecer, né, o pastor Paulo, te conhecer pessoalmente, e aí a gente também foi muito impactado, né, de ver o agir de Deus, presença de Deus de formas também... Ver que era verdade, né, Bárbara? Pegar, né, você é de verdade, ela existe. Glória a Deus. Foi. É muito lindo, e a gente tem pessoas como a pastora Cristina, irmãos queridos que são embaixadores do ministério, que vão levando avante. Eu quero aproveitar aqui no programa mandar o nosso abraço para os nossos irmãos aí de Blumenau, de Brusque, de Itajaí, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Tubarão. Ah, que lindo! Igrejas amadas, pastores queridos, né? Pastor Pedro, a pastora Marisa, a pastora Rose, pastor Luiz Hermínio, pastor Joel, pastores tão queridos. Então, pastor Charles, que realmente as torres possam estar deslanchando, cumprindo o seu chamado, o seu papel. Pastora Cristina foi uma pessoa muito especial, trazendo esse amor, não é? Esse carinho para cobrir. E nós vemos aqui como que é importante a gente demonstrar esse amor, mostrar que a igreja é isso. A oração é para nos cobrirmos uns aos outros. A adoração é para juntos irmos ao Senhor e trazermos os céus à terra. Esse ministério não é para a glória de homens, não é para levantar e fincar bandeiras dizendo eu consegui, eu fiz. Esse ministério é do Senhor, para o Senhor, é dele, para ele, por ele, e a glória é toda dele. Isso é maravilhoso, não é, Bárbara? E esse ano nós tivemos uma alegria muito grande. Você podia contar um pouquinho da sua trajetória de estar atualmente na Igreja Presbiteriana e o que Deus está fazendo ali? Certo. Então, a gente teve essa nossa caminhada, né, dentro da comunidade que a gente fazia parte, que a gente tinha, Comunidade Caminho, mas eu acho que realmente foi um caminho, Sim. né? Um caminho que o Senhor usou para ensinar, fortalecer, tratar, né, preparar realmente. Foi um caminho. Hoje eu vejo isso porque é a única assim, entendimento realmente que a gente tem. E dentro disso, então, o Senhor encerrou essa parte da Comunidade Caminho e eu e meu esposo, nós passamos um tempo buscando de Deus em que igreja, então, Ele gostaria que nós estivéssemos, porque a gente precisava ser plantado, né, num lugar. E a gente não queria ficar pulando, né? Sim. Então, o Senhor, Ele foi enchendo o nosso coração e foi trabalhando de uma maneira que até que a gente entendeu, e quando isso se confirmou no nosso coração,
a gente tomou a decisão de fazer parte, então, da Igreja Presbiteriana Central. E desde então, a gente já tinha um relacionamento pelo início do ministério. Eles já tinham um ministério na igreja no ano de 2006, eu acho. Você pôde levar o ministério para os pastores lá em Londrina. Ali na Igreja Presbiteriana mesmo, trazer o alinhamento do ministério, né? Porque eles já conheciam, mas ainda não tinha toda a formatação, não tinha escola quando eles conheceram. Então eu fiz as primeiras turmas dos Gideões, eu dei aula, estava grávida ainda da Letícia, faz 8 anos quase. Então a gente implantou ali, colocou dentro do molde, né, o ministério, a torre. Então aí foi começando. Então a gente já tinha assim esse relacionamento pelos Gideões. Eu também já há uns 20 anos já tinha sido ovelha, né, do reverendo Osni, e então Deus tem os seus propósitos e nos levou ali novamente, e desde então a gente foi muito bem recebido, né, também muito amados, e tem sido muito bom, uma bênção mesmo. E claro que a minha paixão, meu chamado mesmo, Deus me fez esse chamado, com os Gideões, né? Eu tenho o chamado mesmo. Arde no coração, né? Uma chama, mesmo, né? Antes da gente vir para cá, para nossa, porque é uma aventura, nossa trajetória é uma aventura, né? A gente veio para a nossa consagração aqui na Getsemane, no Congresso, e antes disso o Senhor me chamou mesmo, né? Eu acordei ouvindo a campainha da minha casa tocar de madrugada, achei esquisito, fiquei escutando e comecei a ouvir, então, um piano tocar, falei, ué, que é isso, né? Então, eu levantei correndo porque eu ouvia uma música. Então, eu ouvi aquela música, né, que falava para mim, não temas, o caminho é de estreitar, provações quero te dar, e quando o fogo te esquentar, clama por mim que eu venho para te livrar. Né? Ver se queres prosseguir, né? Há um caminho a trilhar e que não podes desistir. Sei que podes prosseguir, né? E Deus foi falando assim, Jesus foi cantando aquela música para mim, né? E dizendo, né? Decida-te por mim, pois eu te atraí lá na cruz, eu morri por ti. Então, assim, foi uma música muito profunda, algo... Que privilégio esse, né? E foi um chamado para os Gideões, né? Porque antecedeu essa jornada. E eu disse sim. Amém, né? amém. Então, a gente veio dentro da igreja, o meu coração, claro, ardia pelos Gideões. Aleluia. É isso aí. Veja como Deus trouxe o chamado para a pastora Bárbara, como Deus a usou e tem usado ali no Paraná, indo a Maringá, ali em Londrina. Já fui a Cornélia, esqueci, Arapongas. Como que Deus tem usado a pastora Bárbara, e agora, daqui a pouco, nós vamos falar sobre os Gideões Mirins também. Mas antes, eu quero que você assista comigo a um vídeo lindo da inauguração da Torre de Oração ali em Londrina. Veja com os seus próprios olhos esta torre e veja o que Deus está fazendo. Nós queremos comentar mais a respeito disto, mas assista a esse vídeo mostrando a Torre de Oração e de Adoração em Londrina, na Igreja Presbiteriana Central. Vamos lá, assista comigo. Em 2013, nascia um sonho no coração do casal de pastores Wanda e Osni, da Igreja Presbiteriana Central em Londrina. E com muita oração e fidelidade a Deus, esse sonho se tornou realidade. A construção começou em 2015 e aos poucos foi ganhando forma. Toda a igreja ajudou, não só com dinheiro, mas com mão de obra e tempo. O resultado? Em 10 meses, tudo pronto. Fonte de inspiração para a realização desse sonho foram os pastores Paulo Sintra e Ângela Valadão,
que se dedicaram e fizeram questão de dar suporte a toda a igreja. Os gideões vão orar contemplando o céu e a cidade. O templo fica bem no centro de Londrina, sendo possível visualizar tudo em um ângulo de 360 graus. A inauguração aconteceu em junho desse ano. Foi uma festa linda. A torre foi construída com um prédio anexo para treinamento dos gideões, com a capacidade para 100 pessoas. Ali funcionará o complexo 24 horas diante do Senhor. De acordo com a superintendente da igreja, pastora Wanda, o desejo é que mais pessoas sejam tocadas e façam o mesmo. Nosso grande desejo é que esta torre ela sirva para inspirar os outros cristãos, os outros pastores da cidade, para que nós possamos nos unir, para que nós possamos realmente juntos clamar como a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus diz: clama a mim e te responderei. Clama a mim, nós estamos aqui clamando e Deus já tem ouvido. Isso aqui já é resposta às orações. Pude ter uma experiência tremenda com a inauguração da nossa torre, ouvindo a pastora Ângela, o pastor Paulo. Nós pudemos entender a extensão desse ministério Gideões. Ela vem trazer motivação para que a gente pudesse seguir em frente, não desanimar, continuar sempre na direção de se aproximar cada vez mais com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Nós temos um novo desafio, que são as crianças, os gideões mirins. Eu creio que os frutos serão extraordinários, bem como tem sido até agora, né, os frutos com os adultos. Deus espera pelas nossas orações. O que Ele espera de nós, na verdade, é que o busquemos, que clamemos, é que intercedamos por tantas necessidades ao nosso redor. Vivemos dias muito difíceis. Vivemos dias de agonia, dias de dores, dias de confusão. O país passa por uma grande calamidade moral e é neste momento que a Igreja de Cristo levanta nos quatro cantos dessa nação, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelo nosso povo, para que Deus tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus pela oportunidade, louvado seja Deus pela bênção de estarmos aqui e dizermos: Pai, nós estamos orando e clamando pela cidade de Londrina e pelas pessoas. Você viu aí que coisa linda? Quando eu estava ali, ficamos como quem sonha, como o Salmo 126 diz. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com seus molhos, com júbilo, com alegria, trazendo os seus molhos, os seus feixes. Para nós, para mim, para o Paulo, com a nossa idade, não é fácil estar viajando tanto. Não é fácil enfrentar os aeroportos, os horários, as madrugadas. Não é fácil tantos desafios assim. Talvez as pessoas olhem: viajou, está lá em Manaus, está lá no Rio Grande do Sul, está lá na Argentina. Mas é muito cansativo, é muito difícil. Mas quando a gente vê o resultado, a alegria transborda o nosso coração. A alegria nos enche de tal forma que ficamos realmente como o salmista diz. Nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de júbilo. Porque são grandes coisas. Pastora Bárbara, essa torre, o valor dela ficou bem puxado para a igreja, não foi? O pastor pensou que ia ficar por volta de 300 mil e ficou por volta de R$1 milhão. E como foi que a igreja deu conta, como foi que aconteceu aí de conseguirem? Olha, quando Deus quer, Deus faz, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado muito, né, a nossa igreja, tem sido uma igreja próspera. Então, teve uma irmã que chegou e deu um cheque de R$100 mil de oferta, outro deu 40. O irmão que acho que deu R$40 mil, ele deixou de viajar com a família
e ofertou para a torre. E Deus foi provendo, né? Todas as necessidades, né? Daquilo que precisava. E a torre ficou pronta. Ali está. Mas que coisa linda que você disse. Olha, preste atenção. O irmão deixou de viajar com a família, possivelmente uma viagem para o exterior. Ele deu a viagem para construir a torre. Isso é maravilhoso demais e a gente vê que isso é um ato de adoração. Adorar não é só cantar, adorar não é só prostrar-se, adorar também em atitude, em gestos. Ele escreveu uma história, ele não pensou que a gente estaria falando isso aqui, não estamos divulgando o seu nome, mas a glória do Senhor, e isso é um ato de adoração. E na torre, né, pastora Bárbara, a gente vê como que é tão importante aquele momento que tem sido para você estar na torre de oração. É especial demais, é um tempo de derramar, é um tempo de clamar e ver quantas respostas, né, que Deus tem dado realmente, né, muitas respostas, né. Uma delas que eu clamava dentro da torre muitas vezes sobre o estar nessa igreja, porque a gente fazia parte da torre ali, né? E a resposta que Deus trouxe, né? E a gente vai falar sobre os Gideões Mirins. Sim. Também foi uma das respostas, né? De clamor na torre, né? E outras tantas coisas. A nossa nação, né? Estar na torre, aquele tempo, você e Deus, não tem nem palavra para dizer, porque é bom demais, Parece que você chega ali... Tempo voa, né? Que delícia, um alívio. Cheguei, Sim. Jesus, eu estou aqui. Sim. É bom demais. Aleluia. Tem sido bom demais. Há pessoas que às vezes pensam, mas 1 hora na torre é muito tempo. Eles imaginam sacrifício. Mas quando a gente entra, quando a gente tem o chamado e entra, e intercessores somos todos nós. Toda a igreja foi chamada para interceder. E algo maravilhoso que o nosso Deus faz, Jesus é nosso intercessor. O Espírito Santo é nosso intercessor. Então é um privilégio interceder, é um ofício sacerdotal, é algo tremendo. E também tem a torre de adoração. Adorar o Senhor, nada se compara, nada se compara. Pastora Bárbara, a gente está falando também dos Gideões Mirins. E como foi que você sentiu esse chamado? Foi depois que as meninas vieram, nasceram? Como foi? Não, assim, no meu coração, criança, né? Na verdade, Deus me ensinou o valor das crianças. Como o coração de uma criança, ele é pronto para receber a palavra de Deus. Um dia na torre, Deus me disse que as pessoas que mais afastam as crianças dele naquela palavra, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, o Senhor me disse que são os pais, os próprios pais. Porque ao invés deles darem a palavra de Deus, o alimento espiritual, eles enchem de lixo as crianças. Então a criança fica na televisão, a criança come o lixo que quer, né? Se alimenta daquilo que ela quer. E os pais pensam que as crianças são pequenas demais para aprender do Senhor. E elas não são. Porque se nós precisamos de um coração como o deles para entrar no reino dos céus, então que coração é esse? É um coração pronto, é terra fértil, aonde a gente pode semear, o que você semear ali dentro vai ter fruto. Então, por que eu vou lançar semente estragada? Eu vou lançar semente boa, né? E eu aprendi isso e eu apliquei isso na minha própria casa, né? Não é que eu não tenho dificuldade com as crianças, é pecador também. Mas a essência de Jesus, ela fica, né? A Ana Clara tem 1 ano e 7 meses. E ela ama louvor e adoração. A Letícia vai fazer 8 anos. E ela sempre amou. Desde pequena, sempre foi adoradora. Mas o filtro também era grande, né? Então eu aprendi isso. E quando a gente vê a necessidade das crianças, eu tenho um desejo ardente realmente de poder contribuir com a palavra, ensinar que a criança ela é capaz de mostrar, né,
para uma geração, resgatar uma geração. Esse era o meu clamor. E ali eu clamava, Deus, se aqui é o nosso lugar, me dá as crianças, Amém. me dá as crianças, Amém. não é? E Ele me deu. Então isso é algo que veio ao longo do tempo, né, vendo a necessidade das crianças. Muito importante o que você disse, e eu queria, pastora Bárbara, que a gente conversasse um pouquinho, a tantos pais que estão nos assistindo, tantas mães. Você, ao longo da sua jornada, trabalhou fora, teve seu tempo, mas quando você teve os filhos, as meninas, você se dedicou. O que você falaria para as mães hoje, né? As crianças pequenas, as mães que vão trabalhar, deixam a criança na creche, deixam a criança em casa com a empregada, ou com a avó, a tia. O que você diria para as mães hoje, principalmente as que têm crianças pequenas? Olha, eu diria que vale a pena pagar um preço em favor dos seus filhos. Sabe, os nossos filhos, filho é a herança do Senhor. Quando a gente recebe uma herança, a gente recebe toda a provisão para essa herança. Então, muitas vezes, a gente acha que vai faltar, que precisa pagar a conta, não é? Só que isso não é o maior valor. O maior valor são os filhos, a herança que o Senhor nos deu. Porque cabe a nós, pais, semear no coração dos nossos filhos, educar, ensinar, mostrar o caminho de Jesus, né? Ser um testemunho, um exemplo, e passa, não é? Tudo passa. Se você conseguir, o máximo que conseguir ficar com seu filho nessa primeira infância, não tem dinheiro que vai pagar lá na frente, não existe valor para isso, né? Os nossos filhos, você vê os seus filhos crescendo no caminho do Senhor, não tem preço isso, né? Então, às vezes, vale a pena sacrificar um pouco, né? Abrir mão de determinadas coisas em favor dos filhos, porque o tempo passa e ele não vai voltar atrás, ele não vai voltar. Eu até hoje, eu falo para o Senhor, Senhor, eu não quero trabalhar fora, eu quero cuidar das minhas filhas, eu quero ensinar o caminho do Senhor para elas, eu quero que o Senhor envie provisão, eu não quero trabalhar fora. Para o Senhor eu quero trabalhar, mas fora, ter um trabalho, eu não quero. Eu amo cuidar delas, eu sou apaixonada realmente, assim, eu amo cuidar das minhas crianças, né? Amém. E vale a pena. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.